Olá, boa tarde, começando Mulheres Poderosas e a gente estava aqui morrendo de saudade de fazer um ao vivo com você, sabendo que agora a gente sentadinha aqui e você aí acompanhando no mesmo momento a gente por aqui. Férias longas, né, Vânia? Um pouquinho, né? Nós estávamos com Pois saudades. a gente estava com saudades. Ao meu lado, a gente teve a oportunidade antes dos gravados aí, de fazer acho que uns 2 programas, Sim, Vânia? não é 2, um ou dois, né? Que nós fizemos juntas, né? Então, Vânia aqui na bancada do Mulheres Poderosas com muito prazer pra gente. Eu que me sinto honrada de estar aqui também. E apresentando as nossas convidadas de hoje, a gente está recebendo aqui a Daniele Gomes e também a Yara Mastini. São psicólogas Coaching Kids. Eu vou falar um pouquinho mais sobre elas, mas antes eu quero dar boas-vindas ao Rafael Fabi, que está começando aí com a gente nos bastidores, o nosso novo estagiário. Seja muito bem-vindo, viu, Rafael? Viu, Rafael? E um beijo também, cheio de saudade, a toda a nossa equipe, o Paulo Afonso, para os íntimos do nosso Shrek, para o Parra e para o James Eduardo, que quando eu disse que ia dar boas-vindas para o Rafael, o James falou, bota James lá também. Claro, toda a nossa equipe, que são as pessoas que estão aí nos bastidores e que fazem tudo acontecer, responsáveis pelos cortes, pela movimentação e arrumação das câmeras, enfim. Sem os bastidores nada acontece. Nada né? acontece. Deixa eu falar um pouquinho para vocês agora das nossas meninas lindas aqui. Muito bem-vindas. Obrigada. Prazer enorme tê-las aqui. Daniele Gomes, olha, eu vou falar uma pequena introdução e no decorrer do programa as meninas vão contando de suas trajetórias, porque se eu for abrir falando do currículo das duas... Nós vamos ficar aqui Não a é? tarde inteira. Né? Então vamos lá. Daniele Gomes, psicóloga, coaching, Kids Coaching, profundamente interessada pelo desenvolvimento humano. MBA em gestão de pessoas, validadora da metodologia Kids Coaching no Brasil, cuja mentora é a Márcia Belmiro. Depois a gente tem um videozinho que a gente vai soltar com palavras da Márcia Belmiro. A Daniele atua ainda em RH. E todo o restante do currículo dela, ela vai contar pra gente já já. E também a Yara Mastini, que é a mãe da Ana Júlia, é psicóloga pós-graduada em gestão das potencialidades humanas e saúde coletiva, coaching com foco em desenvolvimento infantil. É uma facilitadora em parentalidade consciente. Também depois eu vou querer saber do que se trata esse assunto. Muito bem-vindas, meninas. Bem-vindas. Obrigada. Já vamos começar falando um pouco desse trabalho de coaching kids, né? O coaching para crianças, porque é uma novidade. Sim. Né? Então, fiquem à vontade, as câmeras são de vocês, meninas, e a gente vai interagindo. Me conta um pouco dessa história. É uma novidade que veio realmente para ficar, né? É uma necessidade enorme que a gente encontra das famílias, escolas, existe uma ampla atuação dessa metodologia. E através de alguns estudos e até outras também idealizações, a gente procura até fazer alguns cursos fora, a gente vê que no Brasil ainda é um embrião, né? Fora ele está um pouquinho mais desenvolvido, mas do jeito que está tão rápido aqui, eu acho que vai florescer muito breve. É uma metodologia, né, propícia para o universo infantil. Então, nós atuamos com Kids Coaching, que foi idealizado pela Márcia Belmiro, então ela que desenvolveu a técnica no Brasil. Eu tive a felicidade de ser uma das validadoras do método, então atender através das ferramentas, das técnicas, e é uma metodologia baseada em gestalt terapia, em terapia comportamental, neurociências, psicopedagogia. Então reúne várias teorias, várias técnicas, né? Mas toda propícia para o universo infantil. Porque hoje você tem alguns coachings do Life Coach que atendem e adaptam as técnicas para atender criança.
e o que não é mais adequado, porque a criança tem um universo próprio. Então, as ferramentas foram todas desenvolvidas de forma lúdica, de forma projetiva, para atender essa demanda tão específica. Deixa-se de lado a adaptação das técnicas e cria-se novas técnicas para atender exatamente esse público. É disso que a gente está falando. É que lembrando que a Márcia, ela é especialista nessa área infantil, Sim. né? Então ela foi psicóloga durante muitos anos, né? E com essas 3 especialidades dentro do currículo dela, né? Eu tive essa oportunidade de conhecer a Márcia, ela é minha amiga também, de uma longa data, já fizemos algumas formações juntas. E me trouxe bastante curiosidade, e aí foi o convite de trazer você exatamente para a gente poder ampliar isso para os pais, professores, né? E alunos, né? Que queiram melhor se relacionar com as suas famílias, né? Com seus... E a dedicação da Márcia é exclusiva, assim, é uma dedicação única, e eu acho que o segredo do Kids Coach, do sucesso, é o amor que ela tem pela técnica, como ela desenvolveu. A gente acaba, é algo que é apaixonante. Aliás, o grande diferencial sempre, em toda e qualquer Exatamente. área, o amor que você coloca na sua profissão. A gente tem um vídeo, eu ia deixar mais pra frente, mas eu acho que cabe a gente falar agora. Tá no ponto, produção? Então, vamos ver o que a Márcia tem a falar sobre isso. Pode soltar o vídeo. Eu sou Márcia Belmiro, formadora e mentora de coach, idealizadora do método Kids Coach. É um filho querido que eu tenho construído e que eu acredito que vai interferir positivamente numa grande quantidade de pessoas, em escolas, na família, em diversas situações. Eu estou aqui na Livraria Saraiva, então a gente está assim ao vivo, né? Eu vim hoje aqui comprar os livrinhos que eu vou levar para o evento ao vivo do Profissão Coach em Vitória. Então eu estou o tempo todo matutando, construindo esse programa. E da onde que surge assim essa clareza para mim de que eu de fato preciso contribuir com toda a minha experiência de psicóloga clínica, de coach durante muitos anos e de ter atuado com a faixa infantil, tanto na clínica quanto na escola durante tantos anos. Eu tenho percebido que pais e professores têm recebido um bombardeamento muito grande do que está acontecendo nas mídias. A gente percebe que a criança, ela está num momento que ela tem recebido uma grande quantidade de informações, os comportamentos estão muito diferentes. Os pais, os professores, ficam meio sem exatamente saber como agir, como atuar. Parece que a gente não tem mais muito parâmetro claro do que pode, do que não pode, do que está certo, do que está errado. E a gente fica confuso com isso, pais, professores e eu, no momento, avó. A gente fica confuso porque o bombardeamento de informações, de valores, de contextos, de toda uma sociedade em ebulição, em mudança, em transformação, tem nos trazido uma série de situações com as quais nós não sabíamos lidar até o momento. E a gente está tendo que aprender a lidar. Não preciso nem dizer que há bem pouco tempo atrás era fácil lidar com uma certa truculência. Dava-se um tapa, fazia-se um chamão, dava-se uma bronca e dizia: é porque é do jeito que eu quero, é assim porque eu sou seu pai, sua mãe, é assim porque eu sou seu professor e aqui quem dita as ordens e as regras sou eu. Isso não funciona mais há muitos anos, todos nós já sabemos disso. E aí nós ficamos meio perdidos com um grau de liberalidade, onde a gente também não sabe exatamente qual é o fim disso. A gente não está sabendo exatamente como lidar com tantos estímulos, com tantos valores, e a gente continuar dando aos nossos filhos uma condição deles se constituírem adultos, felizes, saudáveis, competentes, prontos para lidar com as situações do dia a dia, prontos para lidar com seus próprios entraves, dificuldades. Nós estamos aprendendo. E daí eu venho construindo esse método de Kids Coaching que pode auxiliar pais, que são os melhores coaches
que uma criança pode ter são seus pais. Pode auxiliar pais, a partir dos 2 anos de idade, a ter conversas calmas, tranquilas, específicas, numa construção em que eleva a condição da criança a assumir a si mesmo, ser o que ela é de melhor dentro dela, sem um padrão rígido do que tem que ser, mas numa construção do que realmente faz sentido para aquela criança, que é diferente para o irmãozinho daquela criança, que é diferente para o primo, enfim, cada criança tem uma constituição própria. Nós estamos aprendendo a lidar com isso. A sociedade nos colocou muito rápido e prontamente diante de situações para as quais nós não estávamos preparados. Nós não sabemos disso, nós não tínhamos entendimento disso, mas nós agora começamos a ter entendimento disso e podemos assumir isso para nós, pais, professores e coaches, para que a gente dê uma condição da criança crescer de uma maneira mais saudável, mais proveitosa e principalmente mais felizes. Assistam o nosso canal no YouTube. Muito legal, muito legal. Agora, meninas, como é que se dá esse coach? Ele atua diretamente com as crianças, ou é com os pais, ou é um misto de trabalha-se em conjunto? Como é que é isso? Temos 3 possibilidades no método. Uma, trabalhar com crianças a partir de 2 anos, como a Márcia colocou. Então, você vai trabalhar com orientação de pais. É o coach informal que nós chamamos. Então, você ensina os pais a serem os coaches dos filhos. Como ela falou, são os melhores coaches que seus filhos podem ter. E crianças de 8 a 13 anos, nós atendemos no escritório. Então, são sessões estruturadas, tem um número específico de sessões, ferramentas próprias, e você atende famílias e a criança, né? É um conjunto. Você vai traçar o objetivo junto com a família, com a criança. Vão ter 3 sessões com a criança e essas ferramentas que ela criou. Uma sessão de orientação, mas com os pais, mais 3 sessões com a criança. Se o objetivo for atingido até aí, você fecha com a família toda, né, e faz o fechamento. Se não, você vai ter essa sessão que seria de fechamento de orientação aos pais, mais 3 sessões com a criança e o fechamento. Nós estamos falando de técnicas, não tem nada a ver com terapia e análise e tudo mais, né? É bem diferente, né? É bem diferente da psicologia. Primeiro que a gente, no coaching, principalmente no coaching infantil, é de agora para diante. Então, qual é o objetivo que aquela família deseja juntamente com a criança? Não é um objetivo só da criança e nem da família, é algo construído na primeira sessão em conjunto. Por isso é tão importante a participação dos todos os membros. Não é só a mãe, precisa a mãe, o pai, se necessário um padrasto, um irmão que esteja muito presente na criação, para a gente conseguir delimitar realmente esse objetivo de uma maneira bem específica, mensurável, para dar continuidade nas sessões. Pensando nisso, tem um vídeo que eu achei muito interessante da Márcia, que tem um depoimento de um casal, né, de pais, relativo a uma menina, que eles tinham um problema de alimentação, né? Eu acho que é interessante a gente colocar, né, para o internauta, dizer, o que, por exemplo, ele trabalhou, o que essa menina trabalhou nesse contexto com os pais? Foi a Camille, uma das validadoras do método. Tá. Então, a criança, ela estava com colesterol alto, estava com algumas taxas, né? Não tão com qualidade, assim, de vida e com muita rejeição aos alimentos. E aí a Camila começou, foi construído esse objetivo de melhorar a alimentação, e a Camila começou a trabalhar também com os pais, porque eles também não ingeriam aquele tipo de alimento. Então tem todo um trabalho com a família, né? E começou a introduzir aos poucos e mudou o hábito da família como um todo, né? E aquilo que a gente estava falando nos bastidores, lá da história antigamente a nossa criação, não é só a minha, a sua também, certeza que era assim, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Você tem que comer verdura, você tem que comer legumes, mas eu, mamãe, eu, papai, não como, né? Isso. Hoje não cabe mais esse tipo de frase dentro da criação, dos novos tempos. Exato. Mesmo porque a própria criança tem outro entendimento da coisa, né?
a agilidade de tudo também favorece que seja diferente. E os pais não estão preparados. A nossa postura como pais, tem impressão, a minha como avó agora, porque os meus filhos já estão criados, que não acompanha essa agilidade dessa geração Y que vem por aí, né? Daí a importância de aprender a educar, né? Que é o papel do coaching. É isso? Estou enganada por aí? O coaching, ele vai trabalhar a família como um sistema, né? Então, assim, um dos princípios do coaching é o não julgamento. A família chegou e se constituiu até aqui da forma como ela pôde, né? Da melhor forma que ela conseguiu fazer. E muitas vezes ela identifica que está tendo um comportamento repetitivo, que está causando aquele problema. Então, a partir do momento que ela identifica isso, ela é corresponsável para resolver o problema. E aí, como a Yara falou, o coaching trabalha o aqui e agora, né? Então, o que você tem hoje, o que você quer trabalhar daqui para frente. Diferente da terapia, que vai elaborar as questões, vai buscar lá no vai buscar no passado as causas. O elaborando. coaching não vai trabalhar as causas, né? E a terapia é necessária, sim, e o coaching não entra nessa área, né? Então, assim, o coaching não trabalha disfunções, por exemplo, mas questões de rotina, de adaptação, coisas que estão trazendo um desconforto para a família, coisas que deveriam ser naturais, mas estão trazendo sofrimento, né? Em relação a estudos, alimentação, em relação à rotina como um todo, né? Então, tem muitos casos que podem ser cuidados, né, e apoiados pelo coaching. E o coaching ajuda a família a se reconectar, como você falou, porque a gente vem de uma era de muito autoritarismo e até um certo conformismo, né, para um permissivismo agora, né? Então, assim, a gente precisa encontrar um equilíbrio aí. A gente foi do 880, assim, Sim. num espaço de tempo relativamente curto, Sim. né? E uma coisa muito... Era total autoritarismo e depois, agora está na moda a liberdade, pode-se tudo, né? Então você tem aí criancinha subindo na sua cabeça e tudo bem, eu sou um pai moderno, eu sou uma mãe moderna, e não é por aí, né? Porque assim, a autoridade precisa estar presente na família, né? Porque a autoridade é importante, tem uma hierarquia aí que precisa ser respeitada, né? E o pai e a mãe, eles têm esse papel, né? De cuidar, de educar, de pôr limites, né? Então, o coaching trabalha muito isso. E a gente também teve a questão, né, da mãe que era cuidadora e o pai provedor. Hoje em dia já não funciona mais assim. E as famílias mudaram as suas constituições, né? Então, todas essas mudanças que a gente acompanha, e o coach vem para apoiar essas famílias para encontrar realmente essa reconexão e ser mais feliz, ter uma vida mais leve, porque a gente sabe hoje o tanto que, né, o trabalho, os longos períodos fora de casa, às vezes acarreta uma culpa nos pais, né? E aí quando você tem culpa, você quer uma compensação, você quer propor uma compensação. Isso não leva a lugar nenhum, né? Então, você ter momentos de qualidade, momentos realmente genuínos com a criança, isso sim vai trazer transformação. É por isso que a gente fala também muito na premissa de igual valor. Né? O igual valor é tanto da mãe quanto do filho. Eu tenho as minhas necessidades enquanto mãe, eu não sou só a mãe, eu também sou a Yara, né? Também tenho o meu trabalho, e a criança também tem a necessidade dela. Quando você começa a deixar mais consciente essa relação através dessa metodologia, das técnicas, através das perguntas poderosas, né? Que a gente trabalha muito com pergunta que promove a reflexão. Então, através dessa metodologia, a gente consegue enxergar as necessidades. Então, uma birra no mercado, vamos supor, se você está lá, enxerga, existe muito preconceito, os outros pais falam, não tem, né, controle pelo seu filho, se sente muito um desconforto, quer que acabe, não sabe como lidar com a situação, acaba, né, até punindo, quando chegar em casa não vai ver mais o desenho que gosta, enfim. Mas quando a gente entende o que tem por trás, o porquê daquela birra, né? Um dia inteiro de escola, ele tá cansado, tá com fome, com privação de sono. E aí, quando a gente começa a ver um pouquinho mais profundo das necessidades, a gente consegue ter um diálogo mais conciso, né? Sim. Então,
a mãe chegaria nesse momento e fala assim, eu sei, filho, que você também está cansado, eu também estou, porque ela também tem as necessidades dela, né? O que a gente pode fazer de diferente desse momento, enquanto a gente está aqui na fila, e aí proporciona um diálogo mais efetivo. Acho que isso é bem uma visão. Ou um exemplo que pai e mãe cujas formas de agir são diferentes com relação àquele filho. É um filho com duas opiniões Sim. e não conseguem a convergência dessa educação. O É. coaching pode ajudar nisso? Não, ele já ajuda na primeira sessão, né? Porque a primeira sessão, através da metodologia Kids Coach, é realmente ter um objetivo comum. Então, por isso a necessidade do pai e da mãe, mesmo quando é um pai um pouco ausente, de separado ou não, a gente tem essa necessidade de reunir toda a família, porque é um objetivo comum, né? Tem que fazer funcionar. E aí você vai trabalhar naquela questão em específico. A comunicação acaba acontecendo, né? Não tem como você passar por um processo de seu filho também não mudar os seus conceitos, né? Acaba sendo amplo. O que você está falando para mim é que assim, você tem a situação, você traz o fato. Qual é o fato? Qual é o sentimento do pai? Qual é o sentimento da mãe? Qual é o sentimento da criança? E também quais são as necessidades de cada um. E em função disso, qual é o pedido único que pode atender a demanda de todos os três? É isso que você está colocando, exatamente né? isso. Então, para mim, ficou bastante claro, né? Quando você consegue fazer um processo de comunicação claro, efetivo e que atenda a todas as partes, né, que estão envolvidas dentro do processo. E muitas vezes, Vânia, é a primeira vez que a família vai falar tão francamente do problema. Sim. Então, a primeira sessão é realmente transformadora, porque eles vão ouvir a criança se posicionar, o pai vai colocar a mãe, né, as pessoas que estão envolvidas, e vai se traçar ali, se comprometer com o objetivo comum, né? Então, isso é bem, assim, importante para o sucesso do processo. Ter um objetivo específico, né? Você trabalhar o não julgamento, que é um dos princípios do coaching, você fazer perguntas que possam despertar na criança esse entendimento, né? Você ajudá-las a criar uma ferramentaria para lidar com situações que às vezes ela não tem essas habilidades, né? Então a gente ajuda ela a criar novas atitudes para um problema. Por exemplo, um problema de timidez, então como que ela pode conduzir essa situação na vida dela. Eu mesmo tive um caso, a criança tinha muita dificuldade para se apresentar na escola, então ela chegava até a passar mal, ela chegou a vomitar, e foi muito bonitinho no atendimento, ele falou assim para mim, eu vou ter que passar por essa situação muitas vezes na minha vida. Eu quero ser um jogador de futebol, então eu vou ter que dar entrevistas, eu vou ter que fazer entrevistas de emprego. Ele tem 9 anos. Eu vou ter que fazer entrevistas de emprego e eu não quero que seja assim. Então, assim, nós treinamos técnicas para ele poder lidar com aquela situação. E, né, depois ele estava lá apresentando na feira de ciências. Então, assim, realmente você consegue ajudar a criança a despertar. E quando ela não tem essa habilidade, a realmente... Uma coisa interessante que você está falando, que a técnica do Kids Coaching, ele trabalha o empoderamento da criança. Sim, com então, certeza. trabalha a autoconfiança. Então, quanto que é importante essa autoconfiança no processo de construção da personalidade, né? A gente trabalha muito a autonomia. Autonomia. Né? Autonomia e autorresponsabilidade. Acho que é a palavra-chave do processo de Kids Coaching é autorresponsabilidade. E você ter a condição de trabalhar as crianças limitantes logo quando elas estão se formando. Né? Então, é realmente um processo bem Eu vou pedir mais exemplos do dia a dia de vocês, meninas. A gente já falou do caso da alimentação, você acaba de citar esse menino do Winnie, do que mais? Eu tive um caso também que eu atendi, que era dificuldade nos estudos. E aí era uma menina de 10 anos, nesse caso, e ela não se comprometia com o estudo. Ela achava que os pais tinham que estudar com ela o tempo todo, né? Então eles tinham que ler para ela. E assim, no processo, né, no decorrer do processo, a gente viu que também tinha uma crença limitante do pai. Então, você também trabalha essas crenças da família, né? E no final do processo, ela falou assim, eu consegui atingir meu objetivo, ela se comprometeu, porque eu decidi, porque eu vi que para mim era importante estudar, eu gosto de tirar notas boas, né? Então, assim, a partir do momento que foi uma decisão dela, que ela viu que aquilo era importante para a vida dela, realmente ela mudou a atitude e se comprometeu com o estudo, né? A gente acaba trabalhando muito com foco na autoestima, né? Então, hoje a autoestima ela é fundamental,
Por quê? Porque é nesse momento que a gente está construindo realmente, né, o nosso ser. E uma criança que você não tem uma autoestima muito bem trabalhada, ela acaba sofrendo, não tão saudável como a gente fala. Então vai ser aquela criança que na adolescência vem um namorado e quer, por exemplo, fazer sexo e ela ainda não quer, mas ela vai ceder, vai pedir para provar algo ilícito, ela vai se sentir aquela que para ser recuada. aceita no grupo sempre vai seguir as regras do grupo e não os parâmetros de vida dela. É esse tipo de adolescente que a gente acaba. Então, quando a gente consegue trabalhar a autoestima, a criança ela acaba, até no momento que ela sofre bullying, não tem problema. Ele acha isso de mim, não tem problema, eu sei como eu sou. Então, esse é o empoderamento que a Vânia trouxe aqui, realmente, que é um resultado riquíssimo, né, nessa metodologia. E quando a gente não trabalha só com as crianças também, porque com a criança a gente utiliza a metodologia a partir de 7, 8 anos. Mas na orientação dos pais, existe muito dia a dia, né? O que está sendo feito ou não, a reflexão. E algo bem interessante é a diferença de você elogiar e reconhecer. Quando eu estudei bem fundo sobre isso, eu mesma fiquei em choque, porque eu elogio minha filha um monte, né? E é interessante que quando a gente elogia, por exemplo, uma criança minha filha colocou um vestido que eu gostei. Então ela chega e fala, filha, que linda que você está. Eu estou só colocando que ela está linda, né? Sim. Ela é linda. E aí, o que acontece? Vai passando o tempo, o dia que ela colocar uma outra roupa e ninguém elogiar, opa, alguma coisa está errado. Aí ela casa e faz uma comida e o marido aquele dia não elogia, é a dependência. Entrega um trabalho, algo no trabalho e não tem esse elogio, acaba sofrendo, nada está satisfeito. Gerando uma frustração. Gera frustrações, exatamente. O reconhecer, ele é diferente. O reconhecer, eu coloco o meu ponto de vista em cima daquela ação. Eu empodero o comportamento da criança. Então, ela chega vestidinha, bonitinha, eu falo assim, filha, eu adorei a escolha da sua roupa. Realmente ficou ótimo. Eu não estou falando que ela é linda, eu estou falando que ela teve uma ação de escolher aquela roupa que foi muito legal. Sim. Eu estou empoderando ela a ter a autoestima saudável. A atitude dela. A gente está falando da atitude. Uma coisa que você está falando interessante, que na resiliência é exatamente isso. Quando uma criança sofre uma situação ou de trauma ou de alguma situação nesse sentido, a dificuldade que ela tem de ter autoconfiança, porque se eu só tenho o elogio de que eu consegui passar aquela situação, eu não crio condições de ser resiliente para eu passar numa outra situação. Agora, quando ela recebe da família um apoio, um reconhecimento daquilo que ela passou, ela consegue se empoderar e trazer autoconfiança para a vida dela. Absorver tudo isso aí que vocês estão falando. A gente está falando de o elogio, ele é imediato e específico. Sim, exatamente. O reconhecimento, ele é generalizado, porque ela pega aquilo, como o fato que a gente está falando do vestido, não fica só no vestido, são atitudes que estão sendo estimuladas. Isso, através do seu ponto de vista. Sim. Então, para você foi muito bom. E aí, o quanto o vínculo também está sendo formado naquele momento. Aprenda a conviver do que pode ser que seja muito bom para mim, mas pode ser que para o outro não seja. Nem todo mundo vai te achar bela com esse vestido. A gente está falando disso. Exatamente. Você acaba reforçando uma ação que ela fez, não através do seu ponto de vista. Então, é o igual valor, né? Para mim, eu adorei a sua escolha. É o comportamento, e não ela é linda, né? É só aquele momento, né? É que a base do Kids Coaching é a metodologia cognitivo-comportamental, né? Então, se eu for trabalhar a atitude, é quando eu empodero a criança para ela crescer com essa possibilidade de ela saber quem ela é. Não é que eu tenho que agradar a todo mundo, né? Mas são as escolhas que eu faço. Eu acho que a gente está falando de um primeiro passo na vida de sucesso. A gente pode dizer que o coaching tem um grande papel nisso. Porque eu aprendo, enquanto ser humano, me reconhecer, a saber até onde eu posso ir. E tudo para que eu caminhe num futuro muito mais aberto, muito mais agradável até. Isso, o Kids Coaching te dá uma inteligência emocional para você lidar com os problemas da vida.
porque o mundo não vai mudar, né? Você vai ter que enfrentar os problemas e a criança também. Os pais têm a tendência de querer proteger, de querer resguardar, mas qual que é o melhor legado que a gente pode dar para os nossos filhos, deixar para os nossos filhos? É a inteligência emocional, é ele conseguir realmente se posicionar, né, conseguir se empoderar, né, conseguir colocar o ponto de vista dele, saber que ele tem pontos positivos e maximizar esses pontos positivos e trabalhar também os pontos negativos. Então, através das técnicas, a criança começa, né, a gente tem algumas técnicas que ajudam a criança a descobrir essas potencialidades que ela tem, né? Então, é um autoconhecimento, ela consegue ver que características que ela tem que facilitam a vida dela no dia a dia, dela se relacionar, dela se posicionar. E quando falta alguma coisa, como que ela pode treinar isso? Ô, produção, eu posso pedir um intervalinho? Tá no ponto? Então a gente vai para um breve intervalinho e aí a gente volta aqui com as meninas. Ainda quero saber da trajetória das duas, como é que elas chegaram a essa profissão, né? Partindo de que esse interesse. E também quero dicas práticas, pode ser? Já vão pensando aí pro dia a dia. Porque eu vejo de uma forma... Bom, depois do intervalo eu conto isso. A gente vai para um rápido intervalinho e volta já já. Lifebuoy é uma marca de sabonete antibacteriano. Foi lançado em 1894 na Inglaterra, depois da Revolução Industrial, como uma forma eficaz e acessível no combate a germes e bactérias, dando, né, uma condição de saúde melhor para as pessoas. A missão social de Lifebuoy é ensinar o hábito correto de lavar as mãos, para com isso ajudar a população a prevenir doenças. Nada melhor do que a união de Unilever e Pastoral para que a gente entregue essa missão. Nós temos voluntários no país inteiro, em 21 países, para orientar a família sobre os cuidados de saúde e desenvolvimento da criança. Ela vem, brinca, tem a pesagem, sempre tem o lanchinho que ela se diverte, então é bem importante. Lifebuoy desenvolveu um programa para ensinar o hábito de lavar as mãos à população. Nós vamos envolver cerca de 30 mil voluntários para levar a informação junto às famílias. A primeira etapa é a conscientização. Carimbaram um bichinho. Depois a gente teve que tirar o bichinho da nossa mão. A gente lava a mão da criança para que ela possa perceber que desaparece essa figura da mão dela. A segunda etapa é nós levamos uma apostila onde tem todas as atividades relacionadas a lavar as mãos. Com 21 passos para criar o hábito de lavar as mãos em casa. É importante para não ter diarreia, né, outras doenças. A terceira etapa no programa, as crianças vão se comprometer a realizar o programa de mudança de hábito em frente ao voluntário da pastoral. Quando a gente ensina a criança brincando, a criança vai gravando. Vai ser muito legal. Eu vou fazer com a minha avó. A quarta etapa é a etapa de construção de hábito. As pessoas vão precisar fazer atividades relacionadas a lavar as mãos durante 21 dias. Eu vou fazer a tarefa e vou mudar meus hábitos. O quinto passo é o reconhecimento das crianças e das famílias que executaram essa atividade em casa. Porque a ver é bom. E com isso reduzimos o número de visitas a postos de saúde, aumentamos a frequência escolar e diminuímos gastos relacionados a remédios.
Nesse ano, o programa vai atingir 294 mil crianças, impactando mais de 1 bilhão de famílias mundialmente até 2015. Não é só o ato de lavar as mãos, é também uma forma de cuidar de si e cuidar dos outros. Trabalhar por uma causa que é muito maior, que é transformar a vida das pessoas. É emocionante. Volta aqui com Mulheres Poderosas, conversando com Daniele Gomes e Yara Mastini. Estamos falando de Coaching Kids. Antes de ir para o intervalo, eu estava te dizendo que eu quero dicas práticas, como lidar com diversas situações aí. É claro, elas estavam me corrigindo em algumas coisas aqui, dizendo tudo tem que ser avaliado, não é assim, não existe um padrão já formatado que serve para todo mundo. Porém, existem algumas coisas que são básicas, né, que a gente pode... Mas antes da gente entrar nessa parte, eu queria que vocês contassem, em breves palavras, aí, a trajetória de vocês. Vamos começar pela Yara. Sim, então eu sou psicóloga, né? Já trabalhei muito na área de atendimento infantil e depois acabei entrando para uma multinacional, trabalhei na parte de qualidade de vida dos empregados, né, América do Sul, então é um trabalho bem extenso que eu ainda estou nesse trabalho fazendo essa transição para esse mundo do Kids Coaching. E eu fiz a formação de coaching há 2 anos atrás e é inevitável que quando a gente, né, nós fazemos a formação, a gente acaba fazendo um auto-coach a todo momento. E passa 1000 coisas na cabeça e eles falam assim que a gente precisa olhar muito para o nosso interior. E na minha faculdade, eu me formei na Unesp, tudo que eu fazia era relacionado à criança. Então, orientação vocacional para criança, o processo de escolha, uma metodologia nova, ganhou um prêmio no congresso, psicologia infantil dentro da pediatria, né, psicologia hospitalar, dentro da oncologia, dentro da pediatria oncológica. Então, foi tudo assim... Por que hoje eu estou em outra área e não na área da minha paixão, né? E aí foi bem de encontro com a metodologia da Márcia, acabei fazendo alguns outros cursos fora também, que é esse da parentalidade consciente, que eu acabei de trazer, né, de Portugal, e a gente também está com outro curso agora. O que seria a parentalidade consciente? Fiquei curiosa com essa história. Ela vai muito em sintonia ao Kids Coaching, tá? Porque a gente possui hoje, então, a metodologia de parentalidade positiva e parentalidade consciente. Quando a gente fala na parentalidade positiva, é muito ligado aos comportamentos. Então, eu faço isso porque eu resgato isso, modifico um comportamento, mas a parentalidade consciente, ela vai um pouquinho mais a fundo. Você realmente verifica as necessidades. Então, vem muito de acordo com o que a Márcia fala também, que ela estudou todas as outras metodologias, né? Então, qual é a necessidade do momento? Quais são as premissas da parentalidade consciente? Você se colocar no lugar do outro, né? Desenvolver essa autoestima, a questão do igual valor, da congruência. Então, hoje, se pai e mãe não têm uma congruência, né? E um fala, fica de castigo, e o outro não, qual é a mensagem que você está passando por trás daquilo? E aí você traz nas suas atitudes e ações a consciência do que realmente está acontecendo, né? A gente trabalha muito o amor incondicional. Então, todo mundo hoje fala assim, não, eu sou mãe, eu tenho um amor incondicional. E aí fala o que com a criança? Se você fizer a lição, nós vamos para o parque. Isso, eu estou colocando uma condição. Eu estou exercendo amor condicional. Que raio de amor incondicional é esse que tem condição? Aí você já não está sendo congruente, né? Exatamente. A incongruência, então...
Muito importante. É muito forte. E acho que o método fez, né, todo esse caminhar. Teve outros caminhares por aí, né, que a gente acaba seguindo realmente a nossa missão, o nosso valor. O coach é muito isso. Ele te faz enxergar o seu valor, a sua missão. E quando você trabalha com a família, tem muitos pais e mães que não sabem ainda para onde querem ir. Então, uma pergunta que deve sair hoje aqui do programa para uma reflexão é: onde que você quer estar? Qual o caminho que você está traçando? Né? Você tem o controle ou o seu barquinho está ali à deriva e o vento está te levando? Se você está indo, qualquer lugar está bom. Qual a mensagem que você está passando para o seu filho? Então, essa questão de analisar também os valores, a missão da família, né? O que eu quero passar? A gente viu o caso de uma criança, porque hoje a gente fala assim, por que dicas ou não? Porque cada um tem o que é certo ou o seu dia a dia que faz sentido para a família, né? E a gente verifica em vários estudos que não é correto você colocar a criança para comer na frente de um tablet, na frente de uma televisão, né? Você está acabando desconectando aquele momento. Ele não tem consciência da ação do ato de comer, ele talvez tenha problemas de alimentação por não ter uma diversidade ali, né? E nesse momento você fala, qual é a missão da família? Não, a missão da família é, eu quero uma família unida, que a gente faça programas juntos, que a gente sente à mesa para conversar. Ok, e aí o que você está fazendo com o seu filho? Dando da televisão a todo momento, né, a comida. Será que essa tá chocando? E aí que a mãe percebe, não é uma missão, é um valor que eu quero para minha família. Então vem muito disso, você mesmo traz os resultados através das perguntas, da conscientização, né, do que você deve fazer ou não para ir de acordo com a sua missão e seus valores. Legal. Daniele? Eu sou psicóloga também de formação, atuei por 5 anos em consultório clínico e por função de mudanças migrei para a área de RH, que eu atuei por 10 anos. Realmente acredito que construí uma carreira bem sucedida nessa área, mas aí tem 1 ano e meio que eu realmente comecei a buscar algo mais ligado ao meu propósito, ao que eu acredito que seja a minha missão. E aí fiz um coaching. E aí, logo em seguida, fui fazer uma formação de líder coaching em Ohio, nos Estados Unidos, e comecei a pensar no nicho que eu queria trabalhar, porque eu também atuo em empresa, há 5 anos sou gestora de RH de uma empresa, né, que eu estou ainda hoje, consegui conciliar as duas coisas. E aí comecei a pensar como é que o que eu quero no meu nicho de coaching, e pensei assim muito essa questão dos pais como líderes coaches, né, de inspirar, de empoderar, né, de ser congruente naquilo que faz, né, de ensinar pelo exemplo. Então eu comecei a pensar sobre isso, né, que eu gostaria realmente de trabalhar com famílias e com pais para que eles fossem os líderes dos seus filhos. E aí comecei quando a Márcia começou a falar do programa, eu comecei a ver os vídeos dela e comecei a me identificar muito. Falei, eu preciso conhecer a Márcia. E a gente foi num evento de coaching em Vitória, e aí procurei ela, conversei, depois passei um e-mail, né, explicando que eu precisava fazer parte da equipe dela, e ela me chamou para ser validadora do método, né? Então hoje eu consigo conciliar, atendo crianças, né, atendo como coach também, e trabalho, né, a questão de liderança, líder coach na empresa com os gestores. Então consegui aí ter uma, né, assim, me sinto muito feliz, porque estou trabalhando a minha missão, né, e conseguindo colocar isso em prática no meu dia a dia, conseguir realmente conciliar tudo que eu gosto de fazer, né? Então estou me sentindo bem mais feliz agora. É o que eu comentei lá fora, né, nos bastidores, na hora que a gente estava batendo um papo, dizendo: abençoada seja essa empresa que tem uma profissional de RH voltada e com toda essa especialização, né, preocupada com o desenvolvimento humano, né, que não é comum a gente ver por aí. Agora, voltando às dicas ou então os comportamentos que a gente pode dizer que são furados. Não faça. O que é que a gente diz para esse pai, para essa mãe, ou para essa avó, para esse avô do risca isso? Não faça. Eu acho que, assim, uma dica muito importante é criar combinados, né? Assim, criar combinados com a criança, mas construir isso junto com a criança, né? Dar opções para a criança. Ela tem coisas que ela vai precisar fazer, que é a responsabilidade dela, mas não tornar aquilo algo tão sacrificante. Pode ser algo mais divertido. Por exemplo, um momento de estudo não precisa ser uma coisa extenuante, né? Porque ela vai ter que
estudar por muito tempo da vida dela, né? Eu tive um caso assim, e aí a minha coach, ela chegou à conclusão de que ela ia ter que estudar por muito tempo e ela podia tornar aquele estudo mais divertido, né? E os pais fazendo parte disso, né? Então, fazer como um jogo, né? E ajuda a criança a estudar, mas também vira uma ação mais divertida. Então, quando você constrói um combinado, né? De acordo com a rotina da criança e ela faz parte dessa construção, ela realmente se compromete com aquilo, né? Então, ela se compromete e quando ela foge daquele combinado, você conversa com ela, né? E aí não faz nem barganha, nem chantagem, né? Você realmente traz ela para aquela responsabilidade. Uma outra coisa é a birra. Existe a birra endereçada, existe também uma birra, que a birra é natural, é uma expressão da criança. Só que quando você consegue identificar quando é uma birra endereçada ou quando realmente a criança está encharcada por hormônios, né? Porque ela está vivendo uma confusão ali de sentimentos. E você consegue olhar nos olhos, abaixar da mesma altura da criança e falar, acolher o sentimento da criança. Eu sei que você está passando por um momento difícil, mas como é que a gente pode fazer para resolver isso? Uma outra dica simples, eu acho que a gente costuma fazer muito, você precisa tomar remédio. Então você fala para a criança assim, toma essa balinha aqui, né, porque você não vai sentir o gosto ruim do remédio. E aí você está negando o sentimento da criança. Então, quando você fala assim, filho, eu sei que esse remédio é ruim, eu sei que você não gosta de tomar esse remédio, mas você precisa tomar pela sua saúde. A criança vai entender, né? Porque assim, se a criança não entende aquilo, ela vai fazer ou por obediência ou naquele momento, mas vai ser momentâneo, ela não vai internalizar isso. E aí quando você fala para ela, então o que você pode fazer para tornar esse momento menos desagradável? A criança mesmo vai achar a solução, né? Ela mesmo vai trazer uma alternativa que ela vai criar ali naquela hora. Outra questão, quando você pergunta muito por quê, você vai gerar respostas de justificativas, né? Então a gente tem aí algumas dicas, né, de como gerar conexão com a criança. É aquele velho trajeto da escola, né? Como é que foi seu dia hoje? Foi bom, foi ruim e acabou, né? A conversa fica por aí. Então, quando você faz perguntas que geram essa conexão, o assunto flui, né? Assim, o relacionamento fica mais rico, né? Então, filho, do que você mais gostou de brincar hoje? Né? Qual coisa mais divertida que aconteceu no seu dia? Então, gera um diálogo ali, né? Que pode ser no trajeto da escola, que pode ser na mesa do jantar. Então, assim, você realmente recria essa conexão que é tão necessária, porque hoje a gente sabe, as famílias chegam em casa, cada um vai para o seu canto, cada um vai pegar o seu aparelho. Assim, ó, na mesa do jantar. Exatamente. Né? Às vezes o café da tarde lá em casa, que junta as minhas irmãs, os filhos todos, a hora que você percebe assim, eu vou olhando, cada um no seu. Falo, pode parar, aqui não é lan house, não é hora disso, pode guardar esse celular. Em casa nós já temos um combinado. Isso. O horário das refeições, somos todos sentados à mesa e os celulares todos na sala. E se eles tocarem, todo mundo que estiver ligando vai esperar, porque nós estamos sentados na refeição. Exceto nos casos, por exemplo, quando meu marido está de plantão, está esperando uma ligação, pede licença, se retira, vai até a sala, atende o telefone e volta. Mas o celular, que foi muito interessante, foi difícil meu genro e a minha filha largarem o celular na hora do almoço. Mas hoje ficou uma coisa natural. Então o celular fica na sala e a gente... Isso é o combinado. Isso é o combinado. Mas o que é fundamental no combinado é você realmente fazer aquilo também para você. Sim. Não pode ter exceção, né? Então, se o combinado é não comer ao sofá, por que eu como ao sofá? A mãe, o pai é o exemplo o tempo todo, né? A gente aprende muito através do gesto, da percepção, dos comportamentos. Então, isso é fundamental. Não é um combinado para um lado só, é um combinado de congruência, né? E a parte de comunicação, ela está realmente muito abalada hoje, por conta da tecnologia, por conta desse mundo tão rápido que a gente está vivendo. A gente olha no relógio, não é para ver as horas, é para ver quanto falta. Quanto falta para isso, para aquilo. Então a gente acaba, né, nos pegando nesse momento, e aí no momento que eu tô ali com meu filho, eu não tô com meu filho. Eu tenho que responder um e-mail, e tá errado de responder esse e-mail? Não.
Às vezes não, é a necessidade que ele tem do trabalho, daquilo, da correria. Então hoje a gente consegue também, através das técnicas, priorizar o tempo. Às vezes, quanto tempo que você tem realmente, um tempo genuíno para passar com o seu filho? Eu não tenho 1 hora, eu tenho 15 minutos, mas que sejam aqueles 15 minutos de qualidade. Isso, Exatamente. Eu não faço kids coaching, né? Eu faço coaching normal, mas eu tinha um cliente que ele estava com um problema de relacionamento com as 2 filhas, né? Que são 2 menininhas, uma de 2 e uma de 6. E nessa organização da agenda dele, o que ele fez? Ele tirou 1 hora todo dia para ficar com elas. Então ele aprendeu que ele tira durante 1 hora, das 4 às 5 da tarde, é o tempo que ele fica com elas. Então ele não olha o celular, e ele falou, Vânia, fez uma diferença fantástica. Então são pequenas atitudes, né? Que nós e às vezes de inserir na própria rotina. Porque assim, por exemplo, eu tive um caso que a mãe não tinha esse tempo para a criança. Como que elas foram descobrir isso? Cozinhando juntas, né, dançando juntas. Então elas encontraram atividades em comum que as 2 gostavam e dedicaram aquele tempo para elas. Então assim, é fantástico. Você não precisa, de repente, né, assim, ter um tempo extra. Dentro da sua rotina, você encaixa isso muito bem, né? Agora, deixa eu até acompanhar o tempo aqui e a gente tem que encerrar. No escalão com o Caetano Bedak, já. Mas eu queria saber onde é que a gente encontra as meninas, como é que se faz, qual é o primeiro passo, né? A nossa intenção, quando trazemos aqui no Mulheres assuntos como esse, é de alertar que existem possibilidades, né? E que tudo é possível. Está aqui um grande exemplo disso e esse primeiro passo, para onde eu vou, aonde eu telefono, com quem eu falo, contem aí, meninas, por favor. Fala do evento aí da Márcia, né? Sim, é só mais um ponto, que o Kids Coach ele também trabalha em escolas, e a gente não colocou isso, né? Então, com professores, né, em escolas, então são essas 3 possibilidades. E aí a Márcia vai fazer um evento que chama Transformando Gerações, e vai acontecer no Rio de Janeiro, em novembro, no dia 18, 19 e 20. É um grande encontro com grandes players do mercado de coaching, né? E a gente vai falar também de Kids Coaching. Vai ser realmente um evento transformador. E onde a gente encontra as meninas? Vocês querem deixar o telefone de contato? A Vânia eu já sei que é a palestrante que abre o evento. Né? A Vânia é poderosa lá. Vamos ter uma vivência. É ótimo. Facebook, alguma coisa, como é que a gente... Eu tenho uma fanpage que se chama Diálogos em Família, em que eu escrevo sobre relacionamento humano, desenvolvimento infantil, coaching infantil. Também o Instagram, Diálogos em Família. Podem me conectar também pelo telefone, WhatsApp. Então é 011 98615 1975. Legal. Yara? Eu também tenho uma fanpage, chama Coaching for Kids, com 4, né? Coaching for Kids no Facebook, tem esse perfil. Tem o site yaramastine.com.br, o e-mail que é contato@yaramastine.com.br. Meu telefone também, o WhatsApp hoje faz parte da nossa vida, né? Que é 011 98100 2299. E tem um grupo secreto no Facebook, um grupo fechado que chama Mamãe Coach. É só pedir lá, a gente já autoriza com trocas diárias, de como super você... dicas. De vivências, que você fala como você pode ser uma mãe de abordagem coach. Então, Mamãe Fala Coach. fala de novo, que eu quero anotar aqui. O grupo é Mamãe Coach. Eu vou indicar para algumas mamães que eu conheço recém. Meninas, adorei. Só vou então falar do meu site também, que eu acabei esquecendo. É www.daniele com 2 L's, gomescoach.com.br, né? Então fica aí também o site. Foi incrível. Eu acho que é um conteúdo, né, amplo. Nossa, aprendemos bastante. Até uma utilidade pública o negócio, né? Em dias de hoje tem que fazer parte. Vânia, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui na bancada das Poderosas. Agradeço vocês 2 meninas, adorei conversar sobre Kids Coaching. Nosso abraço a Márcia Belmiro, que possibilitou a indicação das meninas aí, né? Muito obrigada, Márcia. Obrigada, Márcia. Foi um prazer. Olha só, a gente encerra o programa querendo que você fique esperto aí com a vida. Tudo vale a pena.
se a alma não é pequena. Beijo, até terça-feira que vem. Beijo, até terça. By the river.